Olá, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra que torna o nosso coração mais dócil à ação do Espírito Santo. Palavra que penetra em nós, dando a nós o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, se acompanharmos esta palavra de Deus no nosso dia a dia, nossa vida passa a ter sentido. Tantas pessoas hoje não encontram o sentido da vida. Recomendo, acompanhe a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, verá sentido em sua vida. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus, ele continua na sua caminhada, e nestes dias ele tem tido estes encontros com os fariseus. Hoje vai na casa de um chefe dos fariseus, e claro que estes homens ali davam então seus jantares, seus almoços, suas festas, e convidavam ali pessoas, né? E Jesus chega com certeza na sua simplicidade ali, ele para e fica observando. Então, não para fazer fofoca nem nada. E às vezes tem pessoas que vai na festa, fica olhando os outros, para depois falar: veja como o outro estava vestido, veja o que o outro estava fazendo, veja como o outro estava bebendo. Não era isso. Jesus parou ali, estava observando, né, como as pessoas queriam os primeiros lugares, como as pessoas queriam sentar-se na frente, serem os primeiros, ou seja, sentir-se importantes. E aí Jesus, ele aproveita a ocasião, ele aproveita o fato para ensinar. Aqui há algo bem interessante que nós precisamos aprender com Jesus. Ensinar em cima dos fatos acontecidos. Às vezes nós perdemos a oportunidade de pegar um fato na nossa vida, aprender com ele, ou pegar um fato na vida de alguém e ali transmitir um ensinamento para eles. Jesus, então, vai dizer para eles, para ter cuidado com este querer os primeiros lugares. E Jesus explica por quê. Pode ser que alguém mais importante que você tenha sido convidado e você seja convidado a ocupar os últimos lugares e dar o lugar para aquele.
E aí, de fato, você sentou lá na frente, chegou alguém mais importante, e alguém chega e fala, olha, poderia ceder o lugar para ele. Eu percebo isso muito nas cerimônias de casamento. As pessoas às vezes chegam e já ocupam logo os primeiros bancos ali. E normalmente os primeiros bancos são reservados ali para os padrinhos. E aí, daí a pouco chega outros convidados, ocupam os outros bancos, e aí chega ali um cerimoniário, chega alguém da família, e fala assim, olha, esses bancos aqui é para os padrinhos. E aquelas pessoas então vão ocupar os últimos bancos, porque os mais próximos já estão ocupados. Por quê? Os padrinhos naquele momento são mais importantes do que aquele convidado. Então, Jesus ele nos mostra que nós devemos sim ir à festa, se formos convidados a irmos à festa, estarmos lá, mas ele fala, ocupe os últimos lugares. Por quê? Porque pode ser que o dono da festa vai lá e fala, meu amigo, vamos mais para frente, você é importante para nós, então vem aqui para frente, ocupe este lugar na frente. E então Jesus fala que isto será motivo realmente de honra para você. O primeiro que ocupou o banco na frente foi humilhado. O que ocupou o último banco foi exaltado. E assim termina o evangelho de hoje, quando Jesus vai deixar este grande ensinamento para nós, quando ele diz assim, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Aí nós precisamos realmente entender isto. Quem se eleva será humilhado. E quantas pessoas querem se colocar acima dos outros? Quantas pessoas se sentem melhores que os outros? Quantas pessoas até humilham os outros? Cristo está dizendo que estes serão humilhados. Nós vemos nos últimos tempos muitas pessoas da política, muitas pessoas do mundo empresarial sendo presas, pessoas que se julgavam importantes, pessoas que achavam que jamais colocariam as mãos neles, então se julgavam, os maiorais, e foram humilhados. Quantas e quantas vezes nós vemos esta cena? Pessoa sendo presa, aí ela baixa a cabeça, ela esconde, ela bota uma blusa, porque ela está sendo humilhada. Mas também vemos que o humilde, o simples, será elevado. E nós podemos pensar tudo isso na dimensão do nosso relacionamento com Deus. Porque assim acontecerá. Deus sempre elevará o humilde. O arrogante, o prepotente, ele terá que baixar sua crista para ter o seu encontro com Deus. Porque ele acha que ele basta a si mesmo. O humilde não. O humilde, ele percebe que ele precisa de Deus. Se nós olharmos no cântico Magnífica de Nossa Senhora, ela vai falar que Deus a escolheu por causa da sua humildade, por causa da humildade da sua serva. Então, era alguém tão humilde, que foi escolhida como a mãe do Senhor. Foi elevada. É a bendita entre todas as mulheres.
Então, olhar hoje para a nossa vida e nos perguntarmos: qual lugar eu tenho ocupado na minha vida? Os primeiros lugares ou os últimos? Como tenho me comportado? Tenho me elevado? Tenho me sentido superior aos outros? Às vezes até mesmo na nossa caminhada na igreja. Porque fui convidado a coordenar um grupo, porque assumi um ministério, me sinto melhor, maior que os outros. Não é este o ensinamento de Jesus. Se eu recebi alguma graça de Deus, se eu recebi algum dom de Deus, é para ser colocado à disposição do outro. Então vamos pedir a Deus que Ele nos torne humildes, que Ele nos faça humildes, que nós aprendamos de Maria a viver a humildade. Vamos rezar. Senhor Jesus Cristo, Tu se humilhaste, Senhor, Tu te humilhaste até a morte, morte de cruz, por amor a nós. Tua mãe foi humilde, mas foi elevada. Ensina-nos a olhar para vós. Ensina-nos o caminho da simplicidade. Ensina-nos o caminho da humildade. Retira do nosso coração, Senhor, a prepotência, a arrogância, o sentir-se melhor que o outro, o ocupar os primeiros lugares na nossa história, na nossa vida. Transforma o nosso coração, transforma o nosso pensamento e faça de nós homens e mulheres humildes e simples, mas firmes na fé, convictos naquele que cremos, que és Tu, Senhor da nossa vida, da nossa história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.